A oportunidade, só oportunizar não é suficiente. Porque se eu não tivesse me preparado para nossa conversa, eu não estaria aqui. Porque tem uma questão também cognitiva, gente, que é impactada fortemente pela fome, pela educação ruim, pela violência. Então, como é que a gente manipula o ser humano? Através do medo. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado. Estou aqui com o Gerson, recebendo a Ana Minuto, da Minuto Consultoria. É um prazer ter você contigo, Ana. O prazer é meu estar com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo sensacional. Isso aí, bora. Boa. Vamos falar... Você é uma pessoa de tecnologia, né? Sim. Eu fiz Sistemas da Informação, depois fiz MBA em Gestão de Serviços de TI com ênfase em ITIL. Explica essa ênfase para mim. Isso é uma coisa que inventaram à época, né? Porque eu também não entendia nada. Mas entrou, mas foi. Mas a gente falava sobre metodologia, sobre ITIL, então ITIL relacionado a serviços, COBIT, que eu não sei nem se existe ainda hoje. Eu também não sei. PMI, que eram... PMI não, claro. Que era, PMI sim, mas assim, que eram metodologias que estavam disponíveis para que a gente pudesse estudar e aplicar nas empresas. Uhum. Então, muito parecido hoje com agilidade, né, com metodologias ágeis. A época era isso, há 20 e poucos anos atrás. Cara, quer dizer, ontem, exatamente, super recente. O que te Ontem. atraiu? Você sabe que eu também sou, né, profissional de TI. O que te atraiu para essa? A necessidade de pagar a conta. Então, Aonde dava o mais rápido possível, né? na realidade, o que acontece? Vou contar um pouquinho do histórico. Eu sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito, Minuto de Campos, do extremo da zona leste de São Paulo. A minha mãe já era ativista social, a gente também participava desse processo. Minha mãe foi idealizadora de escolas de samba, movimentos sociais, etc. E comecei a trabalhar com 14, mas com 16 anos eu fui trabalhar com a minha mãe. E minha mãe passava um racismo muito forte dentro da empresa, né? Então, gente, não posso fazer conta. Alguns anos atrás, né, ela passava por uma violência muito forte, racial, e as pessoas negras têm tendência a acreditar que se eu fizer mais dinheiro, o racismo vai ser menor. Só que é o contrário, quanto mais dinheiro você faz, mais racismo você vai passar, porque você é único naquele ambiente normalmente. E naquele momento eu falei, vou ficar milionária. Não, vou ser milionária. Vou resolver esse problema. Com 16 anos, vou ser milionária. Assim resolvo isso. E aí, é lógico, existia uma dependência da minha mãe pelo trabalho. Eram 3 crianças que ela cuidava, praticamente sozinha. E foi isso que me deu um input. Que eu comecei a procurar emprego. Naquele momento, era muito desafiador para pessoas negras conseguirem se colocar no mercado. Hoje continua, tá? Não mudou muito, mas as ferramentas são outras. Então, eu levava currículo, a pessoa levava a minha cara e falava, vou deixar o seu currículo aqui do lado, se surgir alguma vaga, eu te chamo. Não estão pegando. E aí, fui no processo procurando emprego e tal. Trabalhei, fui funcionária pública também, que falaram para mim que eu tinha que ser, mesmo que não falassem, né, para as pessoas negras, oportunidades estava relacionado ao funcionalismo público. Então, fui funcionária pública, trabalhei nos Correios. Olha. E era uma coisa, né? A minha fila, eu já não prestava naquela época. A minha fila lotada de menino, era uma confusão naquele correio. Olha, até um dia que a minha chefe falou assim, olha, não dá mais. Querida, deu seu tempo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Os meninos faziam fila no seu guichê. Eles escolhiam o seu guichê. Era isso? Era porque eu era legal às vezes. E aí trabalhei no correio e tal. Procurava emprego, não conseguia me estabelecer no mercado. Isso é um desafio quando a gente pensa em inclusão dentro do mercado de trabalho para grupos diversos. E você está falando desse momento jovem ainda, sem uma qualificação, uma formação. E aí o que acontece? Uma amiga pegou e falou assim, eu sou tão nova que eu sou da época do cachorrinho da IG. Cachorrinho, eu me lembro desse cachorrinho daí. Você viu? Que novinha. Olha, aí. E aí, a minha amiga pegou e falou assim, Ana, tá vindo uma nova empresa pro Brasil que vai trabalhar com internet de escada. Você não quer trabalhar no telemarketing? Telemarketing era um boom. Eu falei, vou, não tenho nada pra fazer, não, tô desempregada. Fui. E aí, aquela história, a telemarketing era assim, dá 10 conto a mais, você ia mudando de empresa. E aí fui mudando de empresa, até chegar na PSNet, que também foi um dos primeiros provedores de internet de escada do Brasil. E aí entrei na PSNet e falei, bom, é aqui, vou fazer faculdade.
Então, para fazer faculdade, eu tinha 24 anos. Ué, aqui você gostou da empresa, do ambiente? Não, o dinheiro podia Não? pagar a minha faculdade. Chegou. Porque era isso. Você foi mudando, mudando 10 mais até 10 mais conseguir 10, alguém aí que chegou num pudesse valor que dava para você bancar. pagar. Bancar a minha faculdade. Então, eu fiz na Entendi, FIAP, entendi. que é aqui nessa rua, né, no primeiro prédio da FIAP. Legal. E foi muito feliz. E curtiu o curso? E a FIAP foi bom? Ai, curti o curso nada. Eu vivia Não? dormindo, vivia Nossa. cansada. Eu morava em Guanabara. Vamos lá. E isso a gente pensa em inclusão, e quando a gente pensa é que as pessoas precisam voltar a trabalhar presencial. Eu morava em Guanazes, estudava lá, trabalhava em Alphaville Tá. e vinha para Vila E Mariana. vinha pra cá, diariamente. Todos os E era dias. tudo presencial. Tudo presencial. De segunda a sexta. Então, assim, por mais que eu tivesse vontade, fora os sábados que tinha trabalho, era uma loucura. Trabalho em grupo. Tinha Era um tinha caos. projeto de final de curso. Fora as baladas, porque eu era baladeira, sabe? Então, assim, o dormir pra mim era um desafio. Encosta. Anda. Em pé. Eu vivia dormindo. Mas o que tá aqui. Onde dava, onde cabia, Onde né? cabia, eu tava dormindo. Encostou. Inclusive no trabalho, né? Não, no trabalho eu era ativa. Fui uma boa funcionária. Mas, e é isso. Aí comecei a trabalhar no telemarketing, depois fui para a Secretaria da Educação trabalhar como suporte. E depois eu comecei a fazer gestão de projetos de tecnologia para call centers. Que legal. Então eu entregava... Isso novinha ainda também, né? Novinha. Gente, eu continuo nova. Tocando- Se você falar novinha, é que ontem eu tinha 21, hoje eu tenho 22. Tá. E aí comecei a fazer a implantação de gestão comecei a implantar call centers. Então eu implantei call centers para Teleperformance, CSU, várias empresas que naquela época o call center era o boom. Você né? tava... Tava na crista da onda. E a tecnologia foi o que me abriu portas para estar aqui, por exemplo, para ser reconhecida hoje no mercado fazendo o que eu faço. Então, embora eu trabalhe com treinamentos corporativos, desenvolvimento humano e etc., a tecnologia é a base. Então, hoje, se eu me tornei Top Voice, é porque eu sempre fui da tecnologia, nunca saí. Boa. E aí eu utilizo todas as ferramentas possíveis ao meu favor. Aham. Porque é sobre isso, né? A tecnologia ela está a favor do ser humano. O desafio é que algumas pessoas utilizam ela para esse processo e outras pessoas utilizam de forma negativa. Tá. Vamos falar de como é que você promove transformação digital, inclusão digital nas organizações. Ana, como é que é o teu trabalho hoje? Gente, eu estou usando o papelzinho porque eu sou uma pessoa menopausada, embora eu tenha 21 anos. Olha pra ela, já tá suando. As coisas chegam mais cedo pra você. né? Nossa. Sempre é uma coisa tão esquisita. Ou elas chegam mais cedo ou elas chegam mais tarde. Bom, trabalhando com desenvolvimento humano, uma das percepções que eu tive é esse processo da dificuldade que o ser humano tem de realizar mudanças rápidas, principalmente quando a gente pensa no comportamental. Então, eu trabalhei com coach durante muito tempo. Você fazia uma sessão hoje, a pessoa ia entender daqui a 2, 10, 20 anos. É muito louco, porque é um sistema do ser humano, né? E quando eu penso em tecnologia e penso em inclusão digital, olhando esse processo e olhando como é que as informações chegam na base, principalmente, a gente percebe que ela não chega. Então, a informação que eu tenho não é a mesma informação que você tem, não é a mesma informação que a sua filha tem, não é a mesma informação que o seu parceiro tem. As informações são diferentes. Não, tá, você falou que eu ia perguntar. Não chega ou chega diferente, né? Ela chega diferente ou não chega. Então, quando a gente pensa... E o chegar diferente, às vezes, é por causa do contexto da pessoa? Ela realmente não consegue compreender? Sempre contexto. Tá. Por quê? Contexto e subjetividade. Porque... O Marcelo passou por uma experiência, ele pode ter um irmão gêmeo que passou pela mesma experiência, mas a subjetividade dele, a forma como ele lida com aquilo emocionalmente é totalmente diferente do Marcelo. E isso impacta na área de tecnologia, isso impacta no seu posicionamento dentro das empresas. Então, o meu mote primeiro é desenvolvimento de pessoas nesse processo de reprogramação mental para as novas realidades. Porque é isso, você pode reclamar, você pode xingar, mas a IA está aí.
Ela não Sim. vai parar porque você está chateado. O racismo não vai parar porque hoje eu acordei preta e não quero ser mais preta. As coisas vão continuar acontecendo. E a gente precisa desenvolver repertórios emocionais para poder vivenciar essas experiências. E isso não é diferente com a tecnologia, isso não é diferente com a transformação digital. Porque é isso, um dos maiores desafios é que só metade das empresas investem em desenvolvimento e treinamento. E as pessoas que são treinadas, elas têm os viés de que vou ficar desempregado. Sim. Isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, eu não vou dar conta. E aí não se apropriam do conhecimento a seu favor. E a mídia e os gurus ajudam a botar medo nas pessoas também, né? O pessoal fala, né? Não é exatamente a AI que vai tirar um trabalho de você, é alguém que sabe usar a AI melhor do que você. Tá mesmo, a comunicação é igual. Sim. Amedrontando as pessoas. Sim. Né? Mas Se eu mexe, achei senão você tá ameaçado. interessante a forma da Ana colocar isso. Eu nunca tinha pensado nesse viés do tipo, se eu estou sendo treinado, é porque alguma coisa vai acontecer. O medo... Porque eu sempre encarei um treinamento como uma coisa bacana, positiva. Do tipo, eu estou colocando mais conhecimentos dentro daquilo que eu já sei. E não tinha pensado que para algumas pessoas pode congelar. Entregar a mensagem Pode entregar uma né? mensagem diferente. Do tipo assim, eu terei capacidade para absorver o conhecimento que estão querendo me passar? É isso. Cara, É louco. É É louco. A muito- nossa mente é muito louca, porque é isso. Tem pessoas, e aí, tem pessoas que você vai dar para ela vai fazer. Ela não vai pensar. Ela vai lá e vai executar e vai entregar. E aí eu digo para você que é 5% da população. Os outros 10% são aquelas... 5% da população vai fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. 5% da população, uns 10% da população vão fazer porque alguém disse que tem que fazer. E outros 5% é só morrendo. E 80% vai ficar esperando a coisa acontecer. Ou porque não entende, ou porque tem medo, ou porque não foi incentivado, ou por conta das dificuldades sociais. Então, eu poderia ter desistido naquela época. Era muito pesado, gente. Muito pesado. Mas eu tinha uma casa para chegar e dormir, eu tinha água, eu tinha luz, eu não tinha que investir dentro de casa, porque se eu tivesse que pagar, se eu tivesse que ajudar dentro de casa, isso não ia acontecer. A minha mãe, meu tio já tinha faculdade, isso também faz diferença, porque você tem alguém que já fez, você fala, bom, é possível. Então, a gente tem muitas névoas que a gente não consegue enxergar aqui pra gente, que você olha pro outro e fala, mas o outro não quer fazer porque ele não quer. Mas não, tem o medo, tem a condição social. Muitas pessoas da minha geração começaram a faculdade e não terminaram porque a mãe falava, você tem que ajudar em casa. Tem água para pagar, tem luz para pagar, não dá para... Estudo não é um valor. E ele continua não sendo um valor para o brasileiro. Porque a maioria de nós tá vendendo almoço para comer a janta. A pessoa pensa, nossa, eu vou parar para estudar 2, 3 horas se eu poderia estar vendendo alguma coisa? Então, qual que é o impacto no digital dessa realidade? É que eu não olho para o que tem que ser visto, porque eu estou na base da pirâmide. E mais de 70% da população brasileira está na base da pirâmide. E aí, como é que você fala de inteligência artificial para quem está pensando no que vai comer? Por isso que as empresas, a gente fala muito, né, responsabilidade do governo, o estudo, mas já não é mais. Ou as empresas se propõem a realmente desenvolver as pessoas para ter colaboradores para trabalharem e se manterem na empresa, ou não vai acontecer, ou você não vai ter empresa. Isso é sério. E a gente... O futuro, gente, que está por vir, ele é bem desafiador quando a gente pensa em empregabilidade. Muito desafiador. E a gente não fala sobre isso. Deixa eu citar, vou citar 2 estudos que eu li recentemente. Né? Um é do MIT, é David, autor, o nome dele, e ele estudou a evolução, o impacto da tecnologia no emprego nos Estados Unidos de 1940 a 1980 e de 1980 até 2018. No primeiro período, a tecnologia cria emprego, porque foi quando a gente teve o aumento da produção em massa. Né? Então, até as fábricas gerando emprego nos escritórios pela necessidade de cuidar do processo. De 80 para 2018 é diferente. A tecnologia não cria emprego, mas muda significativamente a maneira de trabalhar, porque você embarca a tecnologia naquilo que você faz. Né? E agora, num passado bem mais recente, o que ele está vendo
é uma divisão de gente muito qualificada, muito especializada, aprofundada naquilo que faz, e um outro lado de gente não qualificada. Não em função da pessoa não quer, mas em função dos trabalhos que estão surgindo. Então, isso é um problema do que, né, que você está apontando, e esse sujeito documentou através do estudo dele. Estados Unidos está acontecendo, vai acontecer aqui também. Se é que já não está acontecendo. Já acontece. Já né? acontece. E aí a gente vai ter esse abismo mesmo. Porque é isso, tem gente que sabe muito, vai estar sobrecarregado, porque é isso que está acontecendo hoje nas companhias. As pessoas estão ficando sobrecarregadas, porque é isso, não conseguem encontrar pessoas qualificadas. Ah, mas é porque a pessoa não quer estudar? Não, é que demora um tempo. Eu passei 4 anos na faculdade, passei mais 100 anos estudando, embora eu tenha 21 anos, passei mais 100 anos estudando. E tem o custo de oportunidade também, Isso. né? Você, enquanto estava estudando, não estava oferindo uma renda como outras pessoas que optaram por não estudar estavam oferindo. Mas o grande salto, e aí vem outra, né? Quanto mais você estuda, mais a tua renda vai crescer no futuro. Né? Então, essa mensagem tem que chegar para as pessoas. Né? Mas para chegar nas pessoas, elas precisam ter possibilidades. Porque não adianta você ter oportunidades se você não tem possibilidades. Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui, através de uma conversa que a gente teve no LinkedIn. Isso. Certo? Que o LinkedIn me conhecia porque era Top Voice, mas o BM, eu já tinha feito um trabalho com o banco antes. Isso também influencia. Mas eu encontrar um CIO de um banco lá na Santa Cecília, atravessando a rua? Não. Então, a oportunidade, só oportunizar não é suficiente. Porque se eu não tivesse me preparado para a nossa conversa, eu não estaria aqui. Porque tem uma questão também cognitiva, gente, que é impactada fortemente pela fome, pela educação ruim, pela violência. Então, como é que a gente manipula o ser humano? Através do medo. Então você vai ficar desempregado, hein? Se você não... Olha, você vai ficar desempregado, porque aí até aí você não sabe nada, hein? Você vai ficar desempregado, porque... E aí a gente vai utilizando o medo e isso vai parando as pessoas. Paralisa, né? Paralisa. Então, assim, quando a gente fala em transformação digital ou inclusão digital, hoje ela passa muito mais pela mente do que especificamente pelas ferramentas que você vai ter conhecimento. Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. O outro estudo que eu quero citar é o seguinte. Aí é uma coisa menos acadêmica, né? É de uma empresa americana que desenvolve agente de IA, se chama Writer, a empresa, e ela mostra que dentro das empresas que existe um abismo entre a percepção dos C-level, achando que eles estão dando ferramentas, capacitação, etc., para o corpo de colaboradores, e os colaboradores dizendo, não, eu quero aprender, eu quero estudar, mas eu estou fazendo por minha conta, não é a empresa que está me ajudando. Entendeu? Mas por quê? Passa pelo que a gente falou no outro dia. O que especificamente você precisa? Se eu não entender o que essa pessoa precisa, e a maioria de nós precisa de lógica. Se eu não consigo entender como é que funciona minimamente uma inteligência artificial, eu não vou saber fazer melhores perguntas. Eu não vou conseguir criar prompts que atendam a empresa. Então, a empresa acredita que é só enfiar treinamento. Enfia treinamento. Mas esse treinamento... E aí tem uma das palestras que eu vou dar que é isso. Para quê? Esse treinamento atende a essa pessoa? Ela precisa especificamente desta IA ou ela precisa de uma outra? Ela precisa de entendimento de gestão de tempo, porque senão eu vou ter várias IA e não vou conseguir utilizar nenhuma. Ou ela precisa desenvolver a habilidade dela de negociação? Ela precisa desenvolver a curiosidade, ou ela precisa entender como é que ela funciona no dia a dia, o que está impedindo ela de aprender. Então, sempre foi comportamental. Só que a gente acredita que a gente vai funcionar, que a AI vai funcionar sem humano.
vou colocar lá, ela vai ficar rodando sozinha. Só que assim, a mesma IA que vai me ajudar é a mesma IA que me exclui. Porque é isso. Se eu tenho vieses, se quem está criando atrás da IA são pessoas preconceituosas, isso vai me excluir. Isso vai excluir mulher, vai excluir gay, vai excluir PCD. Então a gente tem uma bomba real, porque eu ser preconceituoso com você, eu e você. Agora, uma IA, ela é mundial. Ela impacta o mundo. E ela vai repetir esses processos de exclusão. Então, a importância de a gente trazer não só pessoas diversas, mas para a gente compreender que o que vai fazer a tecnologia avançar é o comportamento, é o que eu sinto, é o que eu vejo, porque é isso, essa percepção. Eu tô dando vários cursos de IA, tá, mas para quê? Eu tenho 10 cursos, mas vou usar como isso? Para que eu estou usando isso? Como é que vai ajudar a minha produtividade esse processo? Facilitar minha vida, né? Porque se não facilita a tua vida, você vai só... É mais confusão mental, né? É mais isso. Uma coisa que você se coloca como tem que, né? Acaba se tornando ruído, né? E aí... E aí, como é que é? Como é que são os seus treinamentos, Ana? Como é que você ajuda a turma a navegar nisso tudo? Primeiro é esse entendimento de como eu vivencio essa experiência, essa nova experiência. Então, quando a gente pensa na geração Z, né? A geração Z não gosta de trabalhar. A geração Z é um bando de vagabundo. A geração Z... Ontem eu estava numa Não é sobre a geração Z. Graças a Deus que eles vieram. Graças a Deus, porque se é igual a gente, hoje a gente está diminuindo um pouquinho o ritmo, mas eu era workaholic. Eu fui programada para isso. Trabalha 15, 20 horas, não reclama, vai para Guaianazes, acorda amanhã, 3 horas da manhã, para você chegar em Alphaville a tempo de fazer o que tem que ser feito. E a gente achava isso sensacional. Mas quem viu o filho crescer da nossa geração? Quem conseguiu manter relacionamentos positivos da nossa geração? Pouquíssimas pessoas. Porque era isso, eu tenho que entregar, tenho que trabalhar. E a geração Z, ela tem uma nova visão de mundo. Ela já veio com tudo pronta. Como a gente falou, ela já veio com Uber pago. Uber, né? Uber é gratuito para eles. É isso, é gratuito. Então, eles não precisam se preocupar. Já veio com Uber pago. Eu digo, como assim? Como isso. É isso, pede pro pai, pede pra mãe, alguém tá pagando. Mas ele não tá vendo, ele não tá vendo. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe que tem um cartão que... de crédito, o cartão de crédito tá lá no Uber, e que o cartão de crédito tá ligado na tua conta bancária, e para alimentar a conta bancária tem muito trabalho por trás. Tem que trabalhar. Disso, né? E aí a relação com o trabalho deles é diferente. Porque é isso, a gente tinha que trabalhar para ter casa, trabalhar para ter carro. Eu não sou herdeira. Eu tive que trabalhar muito, ainda continuo trabalhando. Então, primeiro essa percepção de que os mundos mudaram. Tanto o mundo da geração Z está trazendo para a gente essa clareza de que não precisa mais ser assim. E aí tem uma pesquisa, você é muito bom de nome, eu não vou lembrar. Tem uma pesquisa, aliás, um cientista social brasileiro, que ele disse que a tecnologia podia ajudar as pessoas, todas as pessoas, a ter um nível razoável financeiro, trabalhando 3, 4 horas por dia. E tem várias frentes nesse processo, né? Várias discussões. Tem esperança, tá? O George Jetson, do desenho animado Os Jetsons, em 2062, ele trabalha 3 horas, apenas 3 dias da semana. Olha só. Olha, que bom que esse futuro está chegando, só sei quando. 2062. Nossa, 2062. Não é pra gente, não é pra gente. Não, vamos estar, sim. Tá com 90. Vou estar nesse... Eu vou estar chegando aos 25, então dá tempo. Como a vida começa aos 40, eu só vou fazer 9 anos. Você vai fazer quantos anos? Eu só vou fazer 9 anos. Então, é esse processo, primeiro, esse mindset mental. Que a gente não olha, porque a gente acredita que basta introduzir ferramentas e que todo mundo vai aceitar e que vai dar certo. Então, é olhar para essa mentalidade, né? O que te impede de utilizar a IA que está disponível? Para além disso, qual IA, para qual grupo, por quê? É isso, não é outro treinamento. Então, a gente tem essa visão, faz um mapa do entendimento da necessidade dessas empresas e pessoas. A partir daí, a gente trabalha essa questão de métodos ágeis para trazer para essa pessoa essa visão de que, sim, é possível, é para você, e que você tem um caminho para seguir. É que a gente pode te mostrar esse caminho, principalmente quando a gente pensa em liderança. Então, a gente traz metodologia
ágeis para que as pessoas comecem a pensar sobre as ferramentas disponíveis de formas diferentes e como é que ela pode utilizar no dia a dia dela. A partir daí, se precisar de treinamento em alguma ferramenta, e aí a gente traz parceiros que fazem esse treinamento técnico. Interessante demais, né? Não é sobre a ferramenta. Não é sobre a Não é ferramenta. sobre a ferramenta. Nada no mundo é sobre ferramentas. Porque inteligência artificial e tecnologia, de forma mais ampla, são ferramentas, no final das contas. Eu falo que IA é o novo Excel. Sim. Só que é mais radical, né, a mudança, né? Mas talvez, pelo que você já falou, né, dessa abrangência mundial e toca todo mundo, né? O Excel, quando entrou, a coisa foi mais paulatina, né? Tinha. Mas também teve essa conversa de, nossa, né, vai fazer o meu trabalho, né? Isso não é para mim, né? Pensa os contadores, né, que Isso é faziam natural, né? Isso é do no ser papel humano. as contas e tal. Porque eu Exato. digo sempre que o nosso cérebro tem mais de 500 milhões de anos, ele é o mesmo. E a quantidade de inputs que a gente tem hoje é absurda. A gente não desliga enquanto cérebro. A gente não desliga. E outra coisa, a mudança acontece desde que mundo é mundo, né? Então, Todos os assim, dias. comparando o Excel com a inteligência artificial, a diferença é que a inteligência artificial é uma pivotada mais acelerada do que foi o Excel, né? É que hoje é isso, né? Numa mesma geração, a gente está vivendo várias mudanças importantes, várias rupturas importantes. E aí é isso, tá todo mundo muito perdido, todo mundo. E aí ontem eu estava num grupo faz parte do grupo TechSec, que é de segurança, né? E a gente estava falando sobre o desafio da segurança para crianças, levando em consideração os abusos sexuais. Uhum. E aí uma das pessoas falou, eu desenvolvi um treinamento para os pais, e os pais não quiseram. Os pais não adotaram. Não. Por quê? Eu não entendo. Então, se vocês veem no LinkedIn, o Instagram está passando várias vezes uma divulgação sobre Instagram para adolescentes. Que é para os pais coordenarem isso, né? Fazerem essa balização. Não acontece. Porque os pais não entendendo, eles não acham que é importante. E aí acontece esse aliciamento que a gente vê constante então, de primeiro não crianças e entendem. jovens. E por não entender, não dão a importância, que requer. devida. Então, eu escutei, e agora eu não vou me lembrar também do nome da referência, mas tudo bem. É uma juíza do estado do Rio de Janeiro. E a entrevista que eu escutei, ela falou algo assim que para mim faz todo sentido, né? Mas os pais, obviamente, têm um papel de educar e de proteger seus filhos, né? E quando o teu filho diz que vai para balada, com quem você vai? Vai de transporte público, vai de automóvel, quem é que vai dirigir, quem é que vai beber, quem é o motorista da vez, quem é que vai estar lá, que local que é, droga, bebida, não sei o quê, boas companhias, a gente se preocupa com tudo. Na hora que vai para a rua, ir para a internet, ela diz, é a mesma coisa do que ir para a rua. Só que ele vai lá pro quarto, fecha a porta e fica sozinho. E você acha que tá tudo bem. Tá sob controle, né? Você acha que tá tudo bem, porque ele tá dentro de casa, não tá na rua. Mas não, ele está na rua, numa rua digital. Sem fazer jabá, mas vocês assistiram a série adolescente da Netflix? Tem bastante gente falando dela. Nossa, Ana, assista. É bem interessante, é super legal. E para mim tem uma cena que é muito marcante. É a cena... Bom, dando spoiler, pessoal, se você ainda não assistiu, mas é um pedacinho só, um pedacinho. São 4 episódios. É curta, né? É curtinha. É 4 episódios de Mas a cena que me surpreendeu muito, e tem tudo a ver com o que a gente está falando agora aqui, que é a seguinte, o policial que está investigando a situação, ele vai na escola onde teve o problema, e o filho dele estuda naquela escola. Uhum. Esse policial entra numa sala de aula, ele fala com um monte de garoto de 16 anos de idade, fala um monte... E ele tem todo o raciocínio dele, lógico, da investigação e tal, isso e aquilo. Pai, fala. Olharam o Instagram dos jovens, não sei o que e tal. Aí na hora que ele sai, termina, ele não consegue nada, ele sai fora. O filho dele sai atrás dele. Pai, você não entendeu nada. Você pagou mico lá dentro. O pessoal tá rindo de você. Porque você não entendeu nada. Aí o policial experiente, sabe tudo, não sei o que, é todo lógico. Como assim, filho? Aí ele se retrai, né? Deixa eu te explicar. O que significam os memes, as palavras que você leu, as fotos, as cores, os comentários. Deixa eu te explicar. É isso. A gente não entende o que a geração Z
como eles pensam, o que eles são, o que eles valorizam, os códigos que existem entre eles. E aí a gente os pune, E o mais interessante é que ele, na posição de policial, ele não estava conseguindo fazer uma investigação. Ele não ia chegar a lugar nenhum se continuasse a ter esse pensamento. Daquela maneira. Então, e isso é mundo, isso é sociedade. Né? Então, assim, as coisas acontecem e as pessoas não conseguem entender o porquê de que aquilo está acontecendo. Essa para mim foi a grande cena. Assim. Você não sabe aquilo que você não sabe. Para mim foi o último episódio, eu desmoronei. Porque E é isso, demonstra o quanto a gente é radical. Porque qualquer coisa que possa ameaçar nossa sabedoria, a gente não está disposto a ouvir. Esse é o desafio. Porque é isso. Volta na resistência à mudança, né? Ele poderia ter perguntado pro filho antes de achar que sabia de tudo, mas meu filho vai saber? 16 anos de idade. Sabe nada da vida. Nem viveu Eu ainda, tenho 100 anos. e é essa relação. Você tem uma coisa com idades, assim, com esses números, né? Você vai de 21 para 100. Assim. Porque a vida é volátil. Às vezes você vai estar... Quando você é professor, você pode estar com 100 anos. E sabe... Quando você estiver... Só um minutinho. Quando você estiver conversando com o seu filho, você vai ter 13, 10, 15. Porque se você não conseguir ter essa idade que parece que é uma besteirinha, mas ela muda a nossa forma de se conectar com esse mundo, você não vai conseguir acessar esse cara. E é o que acontece com a maioria dos pais. Eles não estão conseguindo acessar os filhos porque não estão disponíveis para ouvir. Incrível. Achei interessante você falar só um minutinho, tá bom, Ana? Minuto. Mas sabe, isso é uma outra coisa que eu falo, esquece idade. A gente não tá falando sobre idade. A gente tá falando sobre linha do tempo, não é sobre idade. Porque também várias pessoas em processo de mentoria me procuram, eu tô muito velho, eu tô muito novo, eu comecei muito tarde nessa organização, as pessoas que estão na posição de comando começaram como trainee, eu cheguei mais tarde. Aí eu pergunto pra você, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala, 20 não sei o quê. Eu digo, pelo amor de Deus, um combinado. Para de falar sobre idade. Não interessa. Para qualquer idade, na verdade. Para qualquer idade. Pro de 50, pro de 40, pro de 30, pro de 20. Porque essa comparação nos adoece. Por isso que eu navego naquele... Porque para as pessoas a idade é importante. E é um dado que a gente não pode deixar de fora. Mas o que a gente precisa fazer é fazer essa pessoa olhar essa linha do tempo e principalmente olhar que a outra pessoa teve uma outra trajetória. Por quê? A idade pesa porque o mundo diz que pesa. Quando eu faço essa 100, 200, 300... Porque é para as pessoas compreenderem que é só um número, mas que esse número está dentro de você. Então, eu vou fazer 29. Eu já tô com Vou fazer 49 anos. Aí eu tava conversando... Não, para. Agora eu já não sei mais o que é. É isso. Eu vou fazer 49 anos, aí eu fui... Eu vou fazer 50 esse ano. E aí eu tava na academia... E aí, conversa vai, conversa vem, a pessoa falou de idade e tal. Olha como a relação é muito doida da idade para cada pessoa. Conversando com a pessoa e tal. Mas quantos anos você tem? Eu falei, quantos anos que eu tenho? Eu já sou uma senhora. Ela falou assim, senhora, devia ter uns 60 anos. Senhora, então você deve ter uns 35 anos. Você entende a lógica? Falei para ela, bom... Se a sua senhora é 35, eu realmente tinha 35 anos. Mas eu vou fazer 50. Ela falou assim, imagina, que absurdo. Não vai fazer. Você entende? Então, assim, nós estamos... Eu acredito que, com o passar do tempo, isso não vai ser mais uma questão. Porque uma pessoa hoje... A adolescência vai até os 24 anos agora. Foi prorrogado. Meu Deus do céu, foi prorrogado. 24 já tá cansado de sambar. Não, a lei do aprendiz agora vai até 24 anos de idade. Isso. Né? Por exemplo. Então, várias coisas estão acontecendo nessa direção. Arrasado. Porque eu puxo os de 12, assim, de 13. Eu digo, cara, já tem que estar pensando. Cara, mas é isso. Vamos. Mas agora com quantos anos a pessoa vai sair da casa da mãe? Se sair com os 40 anos. Porque eu vou ser adulta ainda. Então, nós ainda somos adultos. Não, e a gente tá vivendo mais, né? A gente vai viver até os 90, um pouco... A criança que vai... A pessoa que vai viver mais de 150 anos já nasceu.
É bem capaz. Já nasceu. Graças aos avanços todos que a gente tem. É avanço tecnológico, gente. É isso. No fundo é tecnológico, no final das contas. É tecnológico. Então, quando a gente pensa, é desafiador essa questão do tempo? Sim. Mas é sempre trazer para a pessoa que as coisas estão se transformando e que a experiência dela é muito mais importante, é muito mais importante que a idade. Mas tem uma lacuna dentro das empresas que está relacionada às pessoas com mais de 50 anos. Sim. Porque as empresas, elas não querem investir nessas pessoas porque elas acreditam que já acabou, que já tem que sair. Só que se eu vou viver até os 110, 120, 130 e tô com consciência, e tô trabalhando, e tô fazendo, e o daqui precisa trocar com o daqui para que a empresa aconteça, a gente tem esses dois desafios, que são as duas pontas. Porque o meio que a sociedade acredita que está trabalhando, que está entregando, está fazendo do jeito dela. Não está sendo impactada. Mas pessoas acima dos 40 e a geração Z, ela está sendo muito impactada com essas transformações. E não que o meio não esteja, mas o meio ele está ali, ele está funcional, estão dizendo você pode, é para você, você consegue. Agora as duas pontas, não, você não sabe. Ou você sabe demais, já não tem mais espaço. Ou você não vai dar conta de acompanhar a tecnologia, que esse é o discurso que é utilizado pelas companhias, para as pessoas acima dos 45. É claro que a gente tem que trabalhar contra isso, a gente tem que combater isso, mostrar o ganho que tem na junção dessas gerações todas, mas eu também tenho uma visão assim de que esse problema vai se resolver sozinho porque a gente está mais longevo e porque a gente tem menos gente nascendo, então a pirâmide etária que nós tínhamos não vai ser mais uma pirâmide, vai ser uma torre. Então, simplesmente você vai ter que contratar gente mais velha porque não vai ter gente para contratar se você não contratar gente mais velha. Não vai acontecer amanhã isso. É uma coisa lógica para nós. É o lógico. Para matemático, assim, né? Para matemático é lógico. Mas para a maioria das pessoas não é uma coisa lógica. Para a maioria das pessoas é um custo. Para a maioria das empresas, e eu falo, as empresas precisam ser mais futuristas. E futurista, não. Porque daqui a um minuto... Já não é mais a mesma coisa. Então, o que falaram no SWX ontem... Já não funciona mais agora, já tá velho. Então... É curioso que esse ano o efeito SGSW passou muito mais rápido do que o do ano passado. Imagina ano que vem. Teve uma hype sobre o SGSW no ano passado, eu pelo menos senti isso, que este ano não foi igual. Não sei se os temas foram menos interessantes ou realmente, não sei. O que foi, é que mas assim, né? por aí, é uma repetição de coisas. Ela vai atualizando, mas assim, você vai começando aí todos os anos, você já começando a falar, já não faz mais sentido. Não, eu não vou todos os anos, eu deixo esse espaço acontecer. E agora, com tudo que está acontecendo, muitos temas foram impedidos de serem falados no SWX. Teve isso também. Então, isso foi algo que a gente ouviu, né? Que o pessoal que falou se expôs. Uma curadoria apartada. Autocuradoria, inclusive. Autocuradoria. As pessoas se expuseram menos, se colocaram menos fortemente sobre alguns assuntos. Sobre assuntos que estão em pauta, que são importantes por tudo que está acontecendo, não falaram. Então, o que eu penso, né, dessa transformação digital e dessa inclusão? Ela está acontecendo de uma forma muito morosa, e não é só no Brasil, é no mundo, porque a gente não está olhando para comportamentos. A gente não está olhando para o que as pessoas sentem. A gente está olhando para a ferramenta apenas. A gente acredita que, tendo a ferramenta, eu vou ter a pessoa e ela vai conseguir entregar. E ela não vai. Porque ela não tem só aquela ferramenta. Ela tem 500 milhões de ferramentas, ela não sabe como utilizar nenhuma e ela tem uma conexão negativa com essa ferramenta. Então, isso é um dos desafios que entra naquele lugar. Eu não tenho capacidade, ou eu estou muito velho, ou eu estou muito novo, ou não é para mim, ou nunca vou entender, ou é muito difícil, ou questão de cognição mesmo. E um outro ponto é que nós, enquanto seres humanos, para não sentir as dores que a gente precisa sentir para evoluir, a gente vai entorpecendo a nossa forma de ver o mundo. Então, aquela história, para mim não sentir dor, eu não falo sobre o assunto. Para mim não sentir dor, eu não discuto. Não vamos discutir. E aí, gente, não tem como você criar um ambiente profícuo para inovação, para inclusão, ou para qualquer coisa, se a gente não discutir. Que é o que a gente está fazendo aqui. Não existe uma ideia certa, não existe uma ideia errada. A gente está trazendo informação. E a maioria das pessoas não estão dispostas a vivenciar essa questão de ser contrariado. Ou de não saber.
Então, nós estamos muito frágeis emocionalmente. E isso está impactando na nossa forma de lidar com a tecnologia. Está impactando na nossa forma de olhar as ferramentas como uma coisa que vai nos levar para o próximo nível. E aí a gente vê todos os desafios que a gente está vendo dentro das companhias. Que as pessoas estão adoecendo de burnout, de depressão, de ansiedade. As pessoas estão com dificuldade de se relacionar. A gente estava falando disso antes de começar o nosso processo. E assim, sem ser humano, sem tecnologia. É simples assim. Então, quem vai conseguir se manter na tecnologia não é aquele que é melhor numa determinada ferramenta. É aquele que for mais humano. Porque ele vai ter a capacidade de compreender se aquilo que ele está criando ou fazendo realmente vai impactar positivamente ou negativamente o meio que ele está. E para isso você precisa sentir. Cara, isso é sensacional. Sensacional o que você falou agora. E para mim é a mensagem final. Assim, a gente encerra agora. A gente não fala mais nada. É sobre sentimento, eu não vou perguntar né? mais nada, não vou guardar nenhum, porque eu acho que a Ana fechou agora, deu uma mensagem de encerramento sensacional. Muito bom. Você quer Obrigado. fechar assim ou você quer falar mais uma coisinha? Tem mais algum recado, né? Eu quero agradecer por estar aqui e ter falado sobre meus 21 anos de experiência. E o meu convite para todos, todas e todes é: entenda que você não é tão inteligente que você não possa aprender e não é tão burro que você não possa ensinar. As pessoas que vão se manter no trabalho, vão se manter com as suas empresas, vão se manter no relacionamento, são aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir. Então, escute mais, esteja presente para que você possa fazer a transformação, não só interna, mas também ajudar o mundo a ser mais próspero e abundante, porque é possível. Tchau. Obrigado, minuto Ana. de comercial. Tchau, turma. Obrigado. Obrigado. Acompanhando Ana. a gente. Ficha técnica. Realização: você está contratado. Apresentação: Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafista e áudio: Juscelino Gonzalez. Assistência: Anne Costa. Edição: Unique. Direção: Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.